O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4. Essa carta, ela é conhecida como a carta do amor. Se existe um tema que nós precisamos tratar hoje, na atualidade, é sobre o amor. O mundo está precisando. Nós estamos precisando. Então eu queria meditar com vocês sobre esse tema. Diz assim, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, vamos ler juntos? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. 3 palavrinhas só. Eu aprendi. Deus é a primeira coisa que a gente aprende na igreja, no departamento infantil. Deus é amor. E essa carta, escrita por João, que é conhecido como o apóstolo do amor, é o tema central dessa carta. O verbo amar aparece 28 vezes e o substantivo amor 18 vezes. Só para você comparar, João utiliza o verbo amar 37 vezes no seu evangelho, mas essa carta ele extrapola, ele usa esse tema. E depois de dizer que Deus é espírito, que Deus é luz, João diz que Deus é amor. Deus é amor. E aqui nós vamos entender o que significa Deus é amor e as implicações disso para a minha vida, para a sua vida, como crentes, como cristãos. Veja no texto, por favor, que ele diz, Deus é amor. Versículo 9, ele diz, nisto se manifestou o amor. No versículo 10 ele diz, nisso consiste o amor. Então, a palavra amor aqui é a palavra ágape. E esse amor, ele é uma expressão daquilo que nós cantamos aqui, da bondade de Deus. Então a bondade de Deus é o amor em operação, em exercício. Deus revela o seu atributo moral de bondade quando Ele derrama amor sobre nós, como Ele age amorosamente para conosco. O amor de Deus é descrito na Bíblia como constrangedor, como eterno, grande, infalível, inseparável. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus também, ele é constrangedor, nos constrange. Porque se Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Mas João apresenta aqui 2 aspectos deste amor de Deus. Primeiro, ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto se manifestou. Nisto se manifestou. A palavra manifestar aqui é uma palavra no grego muito forte. Significa tornar conhecido, revelar de forma clara, indubitável. Manifestar significa tornar plenamente conhecido. A pergunta é, como ele revela este amor? Este amor se revela através da pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho. E aqui é muito interessante porque o conteúdo, ou a manifestação, ou a revelação desse amor foi através de Jesus Cristo. Porque ninguém conhece a Deus senão através de Jesus. Ele trouxe a graça para nós. Ele é a manifestação exata do ser de Deus e do caráter de Deus. Mas qual o propósito da manifestação deste amor em Jesus Cristo? Veja no versículo, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então o propósito da manifestação deste amor foi nos trazer vida, e vida em abundância. A vida de Deus, a vida sobrenatural, divina, ela nos é transferida através da mediação de Jesus Cristo, pelo poder da regeneração, do novo nascimento. Mas em segundo lugar, João fala da consistência do amor. E eu vejo duas coisas muito interessantes nesse versículo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui nós aprendemos que esse amor tem duas características fundamentais. Primeiro, o amor é incondicional. Quando ele diz nisso consiste, ele está dizendo, nisto é o amor. Significa que a razão do amor não está no objeto amado, mas está na soberania, na espontaneidade. Deus nos ama gratuitamente. Deus nos ama não porque há em nós méritos, condições para que nós fôssemos amados. É um amor incondicional. Não existe no homem motivo ou virtude alguma para ele ser amado. O amor de Deus é um amor eletivo. Ele nos escolheu amar. Mas em segundo lugar, a consistência desse amor é que Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele não só enviou o seu Filho, Ele não somente houve o processo da encarnação, mas houve o ato da expiação, da morte. E Ele veio não somente para revelar o amor de Deus, mas para provar e trazer para a nossa vida, definitivamente, o amor de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Agora, irmãos, quando você descobre que Deus é amor, quando você descobre a revelação e a consistência desse amor, isso tem algumas implicações práticas. Por isso que João vai colocando aí. Ele diz amados, ou seja, vocês já são amados. Vocês já são receptáculos do amor de Deus. Desse amor incondicional. Desse amor que foi revelado e que foi trazido por Jesus Cristo na sua vida. Então, amados, o que nós devemos fazer? Amemos-nos uns aos outros. E aqui nós temos um mandamento, um imperativo. Amemos-nos uns aos outros mostra que esse mandamento é coletivo. Porque todo mundo quer ser amado, todo mundo cobra amor de todo mundo, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que todos nós temos que amar uns aos outros. Segundo, nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou, como Cristo nos amou. Significa com o mesmo amor ágape. Então, para eu amar você, para nós amarmos uns aos outros, nós não temos que fazer exigências ou colocar pré-requisitos para eu amar você. Você sabia que tem crente matando um ao outro aí, se é Lula ou Bolsonaro? Matando mesmo, brigando. Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus
discípulos, se amardes uns aos outros. Aí você diz, mas pastor, eu não tenho vontade. Ninguém está perguntando se você tem vontade, você está recebendo a ordem de amar. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. E é tão importante a gente entender isso, porque ele diz, amemo-nos uns aos outros, e ele diz, porque o amor procede de Deus. Você não tem amor para amar o outro, mas pelo fato de você ser amado por Deus, de você ser filho de Deus, Deus derrama amor no seu coração. Então você vai fazer uma oração essa semana, pedindo para Deus derramar amor no seu coração, para você amar os 11 membros do Supremo Tribunal Federal. Você está pensando que é fácil? Temos que amar uns aos outros. É muito interessante isso, meus amados irmãos, porque ele vai dizer que Deus é amor, vai estabelecer que nós devemos amar uns aos outros, e esse amor procede de Deus. Eu não tenho, mas Deus me dá, se eu pedir, se eu querer. Veja lá, por favor, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Diz assim, no versículo 5, vamos ler juntos? O que diz? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. Veja bem, veja que o Espírito Santo que nos foi outorgado, passado. Quando foi que foi outorgado? Foi na sua conversão. Então, se você é crente, você tem o Espírito Santo. Mas o texto está dizendo assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Tempo que? Presente, contínuo. Derramado aqui significa derramado de forma torrencial. Torrencial. E meus amados irmãos, não tem outro cartão de visita do cristão que não seja o amor. A fé, a esperança passarão, mas o amor permanece para sempre. Você acha que amar gente difícil é fácil? Mas você é difícil, Deus ama você. E aqui, eu queria destacar outro aspecto, voltando lá para o texto. Preste atenção. Faça uma checagem na sua RG espiritual. Diz assim, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E presta atenção, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual é a prova que você nasceu de novo? Qual é a prova de que você é uma pessoa regenerada? É se você ama. Não é se você sapateia, levanta a mão, dança bem, né? Não é pela sua aparência, mas é pela prática do amor. E é muito importante nós entendermos isso, porque tem muita gente que diz que conhece Deus, que é crente, diz que é crente, mas é um poço de ódio, de amargura, de ressentimento. E aqui nós precisamos ter, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, de resgatar a identidade do verdadeiro cristão, da verdadeira igreja. Sabemos que o amor de Deus também é justo. Sabemos que Ele faz justiça e Ele não deu autonomia para nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Ele está no controle de todas as coisas.
Você que vem para o culto das 11, só ama os irmãos do culto das 11, né? Mas tem outros complicados, o culto das 8, das 17, das 19. Nós somos uma igreja hoje dividida. Mas eu queria caminhar um pouquinho mais aqui, porque esse texto é maravilhoso. O versículo 7 diz que nós devemos amar porque nós somos nascidos de novo. Nós devemos amar uns aos outros porque isso não é uma opção, é uma ordem de Deus. Nós devemos amar uns aos outros porque Deus que manda nos amar, Ele também nos capacita a amar. Porque se Ele pedisse e ordenasse que eu amasse, mas Ele não me desse condição, aí não tinha jeito. Mas há outros detalhes aqui. No versículo 17, veja lá. 1 João 4, 17. Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Veja bem, quando você toma a decisão de amar, você é aperfeiçoado o quê? Nisso. Ou seja, Deus vai trabalhando na sua vida de tal maneira que você espiritualmente é burilado, é trabalhado, é lapidado para amar. Vocês não estão acreditando não, na cara de vocês, olhando para mim aqui. Pastor, eu tenho que amar mesmo esse irmão? Tem. Mas ele é muito chato. Não, mas não está me perguntando isso. Porque Deus é quem escolhe e congrega aqui, feito um hospício espiritual, e diz assim: ame a seu irmão, ame, ame. Precisamos tomar cuidado, porque tem muita gente falando mal da igreja, não tem autoridade. Pastores apóstatas que estão falando, criticando. E a única maneira que nós temos, irmãos, de mostrar, de fato, que é a verdadeira igreja de Cristo, é vivendo o amor de Cristo. O amor na pregação, o amor no cuidado, o amor nas atitudes, o amor na linguagem também. Mas há outro detalhe, são tantos detalhes que aparecem aqui no texto. No versículo 18, 1 João 4, 18, vê que coisa linda, ele diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é o quê? Aperfeiçoado o amor. Então o amor lança fora, expulsa o medo. Se eu amo, eu não preciso temer. Aquele que teme ao homem, arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor, o seu coração está o quê? Seguro, tranquilo. Eu queria, no versículo 20, 1 João 4, 20. Vamos ler juntos? O que diz aí? Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Presta atenção. O amor prova a nossa honestidade. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é um mentiroso. Isso revela o seu caráter. E é tão interessante, porque pela prática do amor, o amor verdadeiro, o amor sincero, nós somos distinguidos.
Você sabe quando a pessoa diz que ama e você consegue distinguir isso. E o amor cristão é a prova de distinção. Distinção. Eu queria concluir com o versículo 21 do capítulo 4. O que diz aí? Ora, temos da parte dele que aquele que ama a Deus... Pronto. Ele termina enquadrando todo mundo. Temos da parte dele esse mandamento. Se é mandamento, não é opcional. Se é mandamento, você não pode dizer, eu não estou com vontade. Se é mandamento, você diz, olha, mas é difícil. Sim, mas eu derramo amor no seu coração. Escolhe o crente que você não gosta aqui. Você não gosta de mim, pastor? Então você vai orar essa semana para Deus derramar amor e domingo que vem vocês vão chegar aqui apaixonado por mim. Deus derrama amor. E Deus, quando quer aumentar o nosso amor, Ele põe umas malas, umas pessoas chatas, difíceis, complicadas do nosso redor, do nosso lado. Mas eu quero dizer, irmãos, que não há nenhum lugar no mundo onde o amor de Deus é operante, que não seja na igreja. O amor de Deus está aqui. O amor de Deus opera aqui. Transformando, mudando, perdoando, compreendendo, suportando. Ah, pastor, não suporto mais meu marido, mas minha filha já ele morre, está perto. Só uma questão de poucos anos. Aguenta aí. Você aguentou tanto, você já lavou tanta cueca, meia, roupa, agora chega no final, não dá certo, aguenta mais. Talvez uma pergunta que eu e você devemos fazer. Eu não vou fazer, minha mulher está aqui, meus filhos. Pergunta assim, será que eu sou fácil de ser amado? Hein? Você acha que você é fácil? Então, irmãos, vamos participar da ceia do Senhor agora. Porque a Santa Ceia prova a consistência do amor de Deus por nós. E Ele nos amou para que nós amemos uns aos outros. Tá certo? Então trate do seu coração. Falei no culto das 8 sobre contentamento, agora sobre amor. O amor. Feche seus olhos aí, vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão. Porque nós não temos amado como o Senhor manda, como o Senhor pede. Nós muitas vezes somos seletivos, escolhendo pessoas para amarmos e desprezando outras. Às vezes, ó Pai, nós nem nos lembramos desse mandamento que nos identifica, Senhor. Esse mandamento que nos transforma, que nos muda, que nos aperfeiçoa. Então derrama a Tua graça nesta manhã, que ao participarmos da ceia do Senhor, nós sejamos quebrantados, constrangidos pelo Teu amor. E que possamos perdoar uns aos outros, que possamos, ó Deus, ter um coração acolhedor, coração respeitoso para com aquele que é diferente. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Usa esse momento de ceia para trazer quebrantamento para a vida da Tua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.